Ao longo da história de One Piece, muitos mistérios eram revelados enquanto novos surgiam, mas um permanece sem solução desde o começo. Quem é a mãe biológica do Luffy? O Oda já deu vários depoimentos sobre isso, e eu reuni todas as informações possíveis, tudo o que ele falou e tudo o que apareceu na história até agora. E eu posso te dizer que eu encontrei quem é a mãe verdadeira do Luffy. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a mãe do Luffy é um grande segredo, fala a verdade. Indo a fundo nesse mistério, eu olhei tudo o que o Oda falou sobre a mãe de nosso protagonista e achei a pessoa perfeita. E ela já foi revelada na história. Mas para ficar ainda mais perfeito, eu peço para você deixar o like nesse vídeo. Eu fiquei umas boas horas lendo SBSs e entrevistas do Oda para juntar todas essas informações. Então eu peço para você deixar o seu like, porque só isso, de verdade galera, já faz valer muito a pena. Mas então, vamos agora para a mãe do Luffy. Para começarmos então o nosso vídeo, primeiro precisamos entender tudo o que se passa por trás das mães em One Piece, o que o Oda já disse sobre a mãe do Luffy e quais planos ele já nos revelou sobre isso, para entendermos tudo da melhor maneira possível e sem nenhuma informação equivocada tirada de contexto, que eu vejo muitas pessoas espalhando por aí. Geralmente em One Piece, raramente você verá uma mãe com um destaque maior na trama principal. A maioria das mães dos personagens mais importantes foram pouco exploradas e apenas vimos elas em um flashback, como a mãe do Sop, que morreu por uma doença, a mãe da Nami, que também morreu deixando ela órfã, a mãe da Robin, que perdeu sua vida em Ohara, temos também a mãe do Ace, que apesar de ser um membro do clã D, também não foi muito relevante, morrendo após o nascimento de seu filho. E na sessão de perguntas e respostas ao autor de One Piece, Eiichiro Oda, que se chama SBS, um fã fez exatamente uma pergunta relacionada a isso. Ele perguntou: por que existe um número anormalmente grande de personagens em One Piece que têm mães desconhecidas ou já falecidas? E o Oda respondeu que o motivo disso é simples, isso acontece porque mãe é o oposto de aventura. É uma simbologia que o Oda tenta mostrar dizendo que o amor de mãe é muito protetor. Então, enquanto ela estiver viva, sempre estará se preocupando e evitando que seus filhos entrem em aventuras perigosas. O que sem dúvidas seria uma limitação e tanto para a história. E esta resposta do Oda é interessante porque alguns anos mais tarde ele falou algo parecido em uma entrevista com a própria dubladora japonesa do Luffy, a Mayumi Tanaka. Mayumi, depois de dar sua voz ao personagem do Luffy, diz ter ficado muito curiosa sobre quem era sua mãe biológica, e então entrou nesse assunto e perguntou ao Oda cadê a mãe biológica do Luffy. E de acordo com as palavras de Mayumi, ela disse que o Oda não tem interesse de dar um papel importante para a mãe do Luffy na história. De acordo com ela, o Oda disse: a aventura de um jovem começa depois que ele deixa os braços de sua mãe. Eu quero contar a história desse jovem, então sua mãe não faz parte dela. Com isso, podemos ter certeza que a mãe do Luffy não será um personagem importante na história, e que provavelmente não terá uma grande relevância. Mas veja bem, isso não quer dizer que a mãe do Luffy nunca aparecerá na história, assim como várias outras mães de personagens principais que eu citei, também podemos conhecer um pouco mais da mãe do Luffy em um flashback. O que na minha opinião é algo muito possível, e sinceramente eu acho muito difícil o Oda nem mesmo mencionar a mãe do Luffy na história, sendo que ele é o protagonista. Se tivermos espaço até mesmo para mães de personagens secundários, por que não do principal personagem da história? E ainda temos mais uma pergunta feita para o Oda sobre a mãe do Luffy. Como é a mãe do Luffy? Ela é linda? O que aconteceu com ela? Ela morreu quando o Luffy era um bebê? E o Oda disse o seguinte:
acho que ela está viva, ainda estou pensando muito sobre isso, mas se ela aparecer na história, então ela será uma mulher de aparência muito durona, ela não vai ser uma linda mãe, ela vai ter um cabelo típico de uma mulher de meia idade com permanente. E bom galera, o que é interessante nessa resposta do Oda é que ele obviamente está falando da Dadan, a mulher que criou Luffy nas montanhas perto do Terminal Cinza, que na verdade não foi sua mãe biológica, mas executou o papel de uma mãe adotiva, o criando até que ele fez os seus 17 anos e saiu em sua aventura como pirata. E também vale ressaltar que esta pergunta foi feita para o Oda antes dele apresentar a Dadan na história, antes mesmo do flashback da infância do Luffy. Então o Oda pode ter dado essa resposta porque ele já tinha em mente todo esse passado do Luffy, e quem realmente agiu como sua mãe foi a Dadan, então ele apenas jogou ela como sua mãe. Então eu acho que apesar dessa resposta, a mãe biológica do Luffy ainda vai aparecer. O Oda não deixaria isso simplesmente passar assim, apenas pense aí com você. Você gostaria que a mãe do Luffy fosse completamente ignorada na história? Com certeza não, e eu também não gostaria. Então podemos esperar sim, pelo menos uma revelação de quem ela é. Inclusive, ela até já apareceu no mangá de One Piece uma vez. E isso aconteceu na página especial do filme Red de One Piece, no capítulo 1057. Nessa página, Shanks está tentando fazer a pequena bebê Uta dormir. E pra você que não sabe, Uta é uma garota que foi adotada pelo Shanks. Ela é uma personagem canônica na história e aparece principalmente no filme Red, onde é contado um pouco mais do seu passado, mostrando que ela cresceu com Luffy quando eles ainda eram muito pequenos. Mas o que é interessante nessa página especial é que do lado de fora, onde o Shanks e sua tripulação estão tentando fazer a Uta dormir, vemos uma mulher segurando um garoto de cabelos escuros dormindo em seus braços. E bom galera, esse garoto com certeza é o Luffy. Como já temos o contexto de que a Uta tem praticamente a mesma idade do Luffy e cresceu junto com ele, faz todo sentido ser o Luffy. E isso nos mostra que a mulher o segurando e fazendo ele dormir tranquilamente só pode ser a sua mãe. Essa mulher não pode ser a Makino, porque no mangá a Makino é desenhada com cabelos escuros, e aqui nesse painel, a mulher segurando Luffy tem cabelos mais claros, que poderiam ser brancos, rosados ou até mesmo mais avermelhados. Então tudo indica que sim, esta é a mãe biológica do Luffy, o que nos leva a um grande questionamento. Quem é essa mulher? No capítulo 1095 de One Piece, conhecemos um pouco mais sobre o que realmente aconteceu no incidente de God Valley. E lá, em um flashback de 38 anos atrás, conhecemos uma garota muito interessante, a Ginny, uma garota alegre e que estava comendo um grande pedaço de carne. De início, eu falei pra vocês no review do capítulo que dava quase certeza da Ginny ser a mãe da Bonnie, mas analisando mais a fundo e percebendo alguns detalhes que eu não tinha percebido, eu cheguei à conclusão de que a Ginny é uma forte candidata para ser de fato a mãe do Luffy. Ginny é apresentada como uma escrava ao lado de Ivankov e Kuma. E como sabemos, Ivankov e Kuma são membros executivos do Exército Revolucionário, o que significa que eles são uma das pessoas mais próximas do Dragon, o líder da organização e pai do Luffy. Se a Ginny está junto com eles, ela também irá fazer parte dos revolucionários e também será muito próxima do Dragon, o que já é um grande indício. Mas o que realmente me fez mudar de ideia foram os seus aspectos físicos. Ginny possui olhos grandes e redondos, exatamente como os olhos do Luffy. Isso difere um pouco dos olhos da Bonnie, que são menos redondos e mais achatados. E lembra daquela mulher segurando o Luffy que eu falei ser a mãe do Luffy? Olha só que interessante, se você reparar, ela tem uma mecha de cabelo levantada no lado esquerdo de sua cabeça. E olha só, Ginny também tem essa mesma mecha. Pode parecer algo simples e um detalhe banal,
legal, mas se lembre que o Oda se importa muito com o design dos personagens e presta muita atenção aos detalhes. Nada em One Piece é por acaso. A maioria dos personagens quando crianças tem traços em seu estilo que permaneceram o mesmo quando adulto. A mecha levantada é um detalhe muito interessante e que, ao meu ver, definiria muito o personagem. Além disso, o cabelo da Jinny também é de um tom mais claro, assim como a da mulher segurando o Luffy. Até mesmo suas roupas são parecidas, camisetas claras e calças escuras. O que podemos notar também é Jinny comendo um grande pedaço de carne, e não é novidade nenhuma pra ninguém que a comida favorita do Luffy é carne. Esse seu gosto pode ter sido herdado justamente de Jinny, a sua mãe. E isso ainda vai totalmente de encontro com o que vimos no início do vídeo, sobre o Oda não planejar dar um papel maior para a mãe do Luffy, já que essa aparição da Jinny foi em um flashback de 38 anos atrás, e como ainda não vimos ela nos Revolucionários no tempo atual, o que podemos supor é que ela não está mais viva, o que é o mais lógico de se imaginar. Já que, apesar da mãe do Luffy estar com ele quando ainda era um bebê, como vimos no painel, mais tarde Luffy ficou aos cuidados de Garp, o que mostra que sua mãe não estava mais presente. Eu sinceramente acho uma ideia incrível fazer da Jinny a mãe do Luffy, porque além de conhecermos mais sobre a mãe de nosso protagonista, Oda ainda daria uma história mais aprofundada para ela, nos mostrando seu passado como escrava, como ela conheceu o Dragon e como eles fundaram o exército revolucionário. E além de tudo isso, Oda não teria que se preocupar em desenvolver mais um personagem na história, já que mesmo sendo apresentada, a mãe do Luffy não faria parte da jornada de seu filho. Mas bom galera, eu quero muito saber o que você acha sobre isso. Eu reuni todos os detalhes sobre a mãe do Luffy já falados pelo Oda. E apesar disso, não há nada que prova que a mãe do Luffy nunca vai aparecer na história. Aliás, eles até sugerem que a mãe do Luffy só vai aparecer em flashback, o que seria perfeito com o caso da Jinny. Então comenta aqui para me saber o que você acha sobre isso. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu conto muito com seu like, que isso é uma ajuda gigantesca. E também se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim, sempre que sair mais vídeos, você vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço demais por você ter assistido até aqui e até a próxima!